Departamento de Trânsito e Transportes de Criciúma estuda tráfego na Avenida Centenário para dar maior fluidez ao transporte público da cidade. O presidente Michel Temer foi intimado como testemunha de defesa dos ex-deputados Eduardo Cunha e Henrique Alves. Na terceira reportagem sobre os perigos do uso excessivo do sal, vamos mostrar que o brasileiro consome muito mais sal do que recomenda a Organização Mundial de Saúde. ANREC se prepara para mais um mutirão de cirurgias eletivas. E no esporte, Argel realizou o último treinamento do Tigre antes da estreia tricolor na Série B. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, quinta-feira, 12 de abril de 2018. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Usuários do transporte público municipal de Criciúma reclamam da demora dos ônibus, principalmente nos horários de pico. E a Diretoria de Trânsito e Transportes trabalha para encontrar uma solução. Quem precisa circular entre os terminais usando principalmente os amarelinhos sabe que no fim de tarde e à noite o trânsito fica complicado. Mas nas últimas semanas o número de reclamações aumentou e levantou uma discussão no Departamento de Trânsito da cidade. Uma das reclamações veio de uma pessoa que estava esperando o ônibus em uma parada como essa lá na região central de Criciúma. Só que em mais de 20 minutos, nenhum ônibus passou pelo local. Segundo o gerente de operações de trânsito e transporte de Criciúma, todo esse problema no atraso dos ônibus começa aqui. Nós verificando aqui no CCO, a gente verificou que realmente aconteceu isso. Aí fomos verificar o que estava acontecendo, também verificamos que na chegada ao Pinheirinho encontramos 3 ônibus em comboio. O primeiro estava lotado e os demais estavam vazios. Verificando com a empresa, que também nos reclamou dos atrasos dos ônibus, nós conseguimos identificar que entre 17 e 19 horas, a rua Professor Nicolau Deste Napoleão fica superlotada, atrasando os ônibus amarelinhos. Essa rua é a que passa no semáforo ao lado da Escola Marcos Rovares. Verificando a situação, fomos em loco. E realmente a gente percebeu que vai haver um momento em que o ônibus, o sinal abre 2 vezes e o ônibus não consegue passar. Segundo o gerente de operações, o tempo normal que o ônibus leva para percorrer toda a Avenida Centenário é de 55 minutos. Ou seja, o motorista que sai do terminal do Pinheirinho deve levar esse tempo para seguir até o terminal do centro, depois até a Próspera e então fazer o caminho contrário, voltando até o Pinheirinho. Mas há horários em que esse trajeto demora muito mais. Se abriu 2 vezes os sinais que o ônibus não conseguiu a travessia, ele atrasou. Pronto, ele vai levar 1h30 para voltar ao normal novamente. Questionado sobre a recente mudança nos horários de ônibus e na quantidade de veículos operando, Paulo disse que a redução feita com a racionalização das linhas não tem relação com esse problema. Segundo ele, hoje 12 amarelinhos estão em operação, sendo que antes eram 19. Mesmo assim, ele reforça que o problema começou muito antes da mudança. Nós não tínhamos acompanhado isso mais de perto porque tinha mais ônibus rodando. Então, as pessoas não sentiam essa diferença. Agora, como nós estamos cuidando do cumprimento do horário deles, a gente percebeu esse atraso. Não digo que tem diretamente isso. Pode ter sim, mas não que seja diretamente. A Diretoria de Trânsito e Transporte segue fazendo testes no local até encontrar uma solução que dê mais fluidez ao trânsito. Alguns dos testes já deram resultado. Ontem nós trabalhamos no segundo período com a intervenção para quem segue no sentido SATIC centro, proibindo o contorno, o retorno para a Unesc. Então, quem vem no sentido sul-norte, quem vem para o centro de Criciúma, vai ter que vir até a Lianda e fazer o retorno na Lianda. Em contrapartida, ele vai pegar Centenário sentido sul agora. Ele vai pela faixa da direita, ele vai seguir para o Sangão e Unesc, pista livre. Para quem segue no sentido centro, bairro Pinheirinho, que vai fazer o contorno ou o retorno ou vai contornar para o Jardim Angélica, deve se manter na pista ao lado do amarelinho, que ele vai ter que obedecer e acompanhar a chamada do agente que vai estar na intervenção humana ali, naquele momento. Mas essas mudanças ainda não são definitivas.
Dos 2 testes que nós fizemos, esse um foi o que melhor se comportou. Então, hoje nós vamos trabalhar novamente com esse, ver como é que se comporta o efetivo, como é que está o movimento. Mas pode haver um outro. Se a população quiser nos ajudar, para nos ajudar com ideias diferentes, é bem-vindo. Venha para cá, vamos sentar, vamos conversar. Vamos tentar encontrar a melhor saída para que cause menor transtorno aos usuários dos ônibus e o pessoal que mora no Jardim Angélica. O presidente Michel Temer foi intimado como testemunha de defesa dos ex-deputados Eduardo Cunha e Henrique Alves, ambos do MDB, em processo da Operação Lava Jato. O presidente, que viu 2 de seus amigos se tornarem réus em investigações da Operação Scala, voltou a pregar respeito à Constituição e às normas jurídicas. Em discurso durante um evento do setor de cooperativas em Brasília, Michel Temer citou dados que, na opinião do presidente, mostram a recuperação da economia. Vamos tocar à frente. Se nós tivéssemos uma desgraça absoluta no país, muito bem, paciência, mas nós não estamos, meus senhores. Nós estamos caindo a inflação, caindo os juros, nós estamos recuperando emprego, nós estamos recuperando a economia graças, devo dizer, à atividade do agronegócio. Segundo o presidente, todos os países têm dificuldades, mas, na visão dele, o Brasil voltou. Nós temos que ser otimistas. Nós temos que dizer, temos dificuldades? Nós temos, outros países têm, mas o Brasil, eu digo assim, o Brasil voltou. E com o apoio dos cooperados e das cooperativas, voltou para ficar e ser, se Deus quiser, uma grande cooperativa. Temer, como tem feito nos últimos discursos, voltou a pregar respeito à Constituição e às normas jurídicas, sem citar nomes. Quando a Constituição não é obedecida, quando a Constituição é desobedecida, ela perde a autoridade. E como a Constituição é a primeira autoridade do Estado, Márcio Freitas, isto acaba derruindo o fenômeno da autoridade, que não é útil para o país, não é? Nesta quarta-feira, o juiz federal Adrian Soares de Freitas, da 4ª Vara Federal do Rio Grande do Norte, intimou o presidente Michel Temer a depor como testemunha de defesa de Eduardo Cunha e Henrique Eduardo Alves, em processo que corre no Rio Grande do Norte contra os ex-deputados do MDB. Na intimação, o juiz indaga Temer sobre a disponibilidade do presidente de depor nos dias 12 e 13 de abril. Eduardo Cunha e Henrique Eduardo Alves são réus em um processo que apura desvio de recursos públicos e corrupção envolvendo empreiteiras investigadas pela Operação Lava Jato. Em troca, os ex-deputados receberiam propina. E outro caso na Justiça também tem relação com o nome do presidente. Nesta terça, o Ministério Público pediu que o Tribunal de Contas da União anule a concessão do Grupo Libra para operar no Porto de Santos. Segundo o MP, o contrato foi prorrogado mesmo com uma dívida de 2 bilhões de reais em nome da empresa. Sócios do Grupo Libra foram alvos da operação, que investiga se o decreto assinado no ano passado por Michel Temer beneficiou empresários. No mês passado, no Rio de Janeiro, policiais federais prenderam uma das donas da empresa, Celina Torrealba. Essa é a primeira punição recomendada à Libra, após sócios do grupo terem sido alvos de mandados de prisão na Operação Scala da Polícia Federal, que prendeu empresários e amigos do presidente Michel Temer. A operação investiga empresas do setor portuário que podem ter se beneficiado do decreto assinado por Temer, supostamente em troca de pagamento de propina. Os amigos do presidente, o advogado e ex-assessor José Yunes e o coronel Batista Lima Filho foram colocados no banco dos réus. Segundo o Ministério Público, o coronel Batista Lima Filho arrecadou propina para o MDB e para Michel Temer. O documento do MP cita relatos de Ricardo Saldi, ex-assessor da JIF, e do operador do MDB, o doleiro Lúcio Funaro, e menciona documentos que foram encontrados na empresa Argeplan, que pertence ao coronel Lima, relacionados a Michel Temer. O Ministério Público Federal pediu a prisão preventiva de José Yunes e do coronel Lima Filho, mas o pedido foi negado pelo juiz Marcos Vinícius Reis Bastos, da 12ª Vara da Justiça Federal de Brasília.
família. O pedido negado abrangia ainda os PMDBistas Eduardo Cunha, Gedel Vieira Lima, Henrique Eduardo Alves, Rodrigo Rocha Loures, além do ex-assessor parlamentar Altair Alves Pinto. O pedido de prisão foi feito tendo como base no inquérito do quadrilhão do PMDB, no qual todos eles se tornaram réus. O MPF sustenta a possibilidade de uma candidatura de Temer à reeleição como um dos argumentos para o pedido de prisão. O juiz argumentou que não há como presumir a prática de crimes em uma eventual candidatura de Temer. A seguir, ANREC se prepara para mais um mutirão de cirurgias eletivas. A Organização Mundial da Saúde recomenda apenas 5 gramas de sal por dia. O brasileiro consome 12. Na terceira reportagem da série Sal, Amigo ou Inimigo Oculto, você vai conhecer uma pessoa que teve que mudar os hábitos alimentares em razão da saúde. Isso graças às 2 filhas que não queriam mais levar a mãe ao hospital. Chega. Então a gente conseguiu encaixe com o cardiologista rapidamente. Eu entrei no consultório com ela e ele olhou bem para minha mãe e falou assim: "A senhora quer morrer?" Não, a dona Áurea não queria morrer, mas ficou indignada com mais um conselho para moderar na hora de colocar sal na comida. Afinal, ela é nordestina. Falei, imagina, eu gosto muito de comer jabá, que é uma comida forte, farinha de mandioca, comidas fortes, né? Caldo de mocotó. Mas chegou uma hora que eu tive que parei, não dá para seguir dessa vida mais. Mas ela mudou, e muito. Além de perder 10 quilos, o cardápio desta casa agora é carregado de temperos. E ela agradece. Se não tivesse isso, não tinha comida. E foi difícil para se adaptar? Foi difícil. No começo foi muito difícil. Hoje eu vejo assim que é natural. No começo a família estranhou, mas o hábito contagiou o marido e os filhos. Quando eu vou no supermercado, eu, a minha mãe, as minhas irmãs, a gente sempre olha a embalagem, seja do pão, que enlatado a gente não come mais, está proibido em casa. Mas vai comprar um pão integral, quanto tem de sódio? Isso aqui não dá. É uma questão de adaptar o paladar. O cérebro ajuda e o corpo sente os efeitos das alterações feitas por quem precisa e faz. O brasileiro hoje ele tem um paladar extremamente saturado, tanto para sal quanto para açúcar, certo? Então ele acaba consumindo muito mais do que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Infelizmente isso depõe contra a saúde dele. Já dissemos que o sódio controla a quantidade de água em nosso organismo. É um xerife. Quando não consegue eliminar o excesso, aparece a hipertensão. Mas sem ele também pode acontecer problemas. A falta de sódio é conhecida como hiponatremia. Os sintomas são dor de cabeça, náuseas, tonturas, confusão mental, convulsões e, em casos mais graves, coma e até a morte. Uma pessoa que não come sal, fica confinada sem sal, não consegue sobreviver. O sal é fundamental, o sal é necessário. O sal representa muito no metabolismo humano e não só humano, de todos os animais. O Brasil é um dos países que mais consome sal no mundo. Desde pequeno, o brasileiro está acostumado com elevados índices de sódio, seja em casa, seja em restaurantes como este. Por isso, mudar esse hábito de uma hora para outra não é recomendável. Tudo tem que ser feito aos poucos. E os especialistas afirmam que a quantidade ideal de sal por dia não pode passar de 2 sachês, como este. Nas refinarias, o sal perde as impurezas e, junto com elas, 84 minerais
que o nosso organismo precisa, como os gourmet que estão na moda. O mais famoso é o do Himalaia, que é extraído de uma mina no Paquistão. Mas segundo esta especialista, a quantidade de minerais desse tipo de sal é tão pequena que a perda pelo refinamento não faz diferença. Ele realmente mantém muitos elementos naturais, muitos minerais. Mas como a quantidade que a gente tem que consumir de sal é muito pequena, ele não se reflete em benefício para a saúde. Depois de tanto sal, vamos ver como fica uma receita sem o cloreto de sódio? Dona Aura, o que a senhora vai preparar para a gente hoje? Hoje nós vamos fazer um macarrão alho e óleo. Eu tô vendo ali um potinho de sal do lado. A senhora vai usar esse sal? Não, esse tempero aqui não faz parte da nossa alimentação. O que a senhora vai usar para temperar? Eu vou usar cebola, cebolinha verde, alho, tomate, pimentão, coentro e um pouco de azeite. Vamos ver como é que fica então? O alho e a cebola. Olha só, agora eu estou colocando o coentro para dar um sabor a mais, né? Claro, o coentro dá um sabor diferenciado e a aparência, olha só como fica ótimo. Dá para sentir a falta do sal? Com certeza. Aqui em casa nós habituamos a comer dessa forma, então para nós é um tempero muito bom. Você que está acostumada já a comer com esse tempero, qual que é a diferença? Queria que você falasse para as pessoas saberem quão saboroso, que eu acabei de experimentar e está muito saboroso. A diferença é que a gente consegue identificar o sabor do tomate, do pimentão, do coentro, da cebolinha e ter o prazer de comer. Agora, falar de boca cheia é falta de educação, então vamos acabar por aqui, né? Com licença. E eu vou ficando por aqui, que ainda tem macarrão de sobra, e me preparando para a reportagem de amanhã da série especial, que vai mostrar com mais detalhes de onde vem tanto sal consumido no Brasil. O sal produzido aqui no Brasil ele tem uma qualidade semelhante. Logicamente, a Sal Cisne, por ter um processo diferenciado, ela se destaca. A região carbonífera vai receber, a partir da próxima semana, mais um mutirão de cirurgias eletivas organizado pela Secretaria de Estado da Saúde. Os procedimentos começam a ser realizados na segunda-feira. O mutirão atende a uma demanda da região e busca diminuir a fila em várias especialidades. Ano passado, quando foi criado o CISREG, a gente tirou as filas que estavam nos municípios, nos hospitais, com os médicos, na própria regional e criado uma fila única. Com essa fila, a gente fez um levantamento de tudo aquilo que é necessário e o que mais tem pessoas esperando, aguardando para as suas cirurgias. Então, com esses dados, discutido com os 12 municípios da ANREC, com os seus secretários e os técnicos, também com os hospitais, a gente chegou a fazer esse levantamento, do qual, a partir da próxima semana, inicia esse grande mutirão. Ao todo, vão ser mais de 5.000 procedimentos de diversas especialidades distribuídos em instituições de saúde de toda a região. Mas cada procedimento não vai atender só o município onde fica a instituição, e sim a demanda de toda a região. São 1.000 exames de colonoscopia divididos para os 12 municípios. As cirurgias elas estão divididas em catarata, que são oftalmológicas, são 450 cirurgias de catarata no Hospital São Marcos de Nova Veneza e mais 450 cirurgias no São Donato de Içara. As outras cirurgias, passando um pouco mais de 3.800 cirurgias, elas são divididas nos demais hospitais, que aí entra ginecologia, ortopedia, clínica geral,
enfim, todas aquelas que eles estão nos ofertando, né, para que a gente possa colocar à disposição da população que está aguardando ansiosamente por essas cirurgias. Segundo o DEFAVER, a divisão de procedimentos foi feita em conjunto com os municípios. A gente apresentou para os secretários aquilo que eles têm condições de fazer, porque não adianta também a gente colocar no papel algo que não vai ser feito. Então tem que ser uma coisa realmente bem programada, né? Então, com essa oferta que os hospitais nos deram, a gente criou agora a divisão per capita, daquilo que cada município, de acordo com a sua população, tem direito. E amanhã a gente vai estar reunido mais uma vez com os hospitais para definir o fluxo, qual é a porta de entrada. Então, porque todo paciente tem direito a uma consulta pré, a cirurgia e a consulta pós-operatória, né? Então, concluindo amanhã esse fluxo, a gente já passa os encaminhamentos para as secretarias municipais de saúde, que vão chamar os pacientes de acordo com a lista de espera que está no CISREG. O mutirão começa na próxima segunda-feira. Pacientes serão chamados seguindo a fila. Conforme o secretário, a ação não zera a lista de espera, mas ajuda a diminuir a demanda. Depende de cada caso. Há questões que zeram, né? Por exemplo, a catarata praticamente vai zerar, porque a gente, no final do ano passado, a gente fez mais de 700 cirurgias de catarata e agora mais 900. Então, a fila praticamente zera. Os exames de colonoscopia vai diminuir 50% a fila de espera. E os demais cirurgias aí vai de acordo com a especialidade. A seguir, Argel realizou o último treinamento antes da estreia do Tigre na Série B. Agora o esporte. Amanhã o Criciúma retoma a luta para voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Na manhã desta quinta-feira, o técnico Argel realizou o último treinamento antes da estreia diante do Atlético Goianiense. No último encontro, antes da equipe tricolor seguir viagem rumo a Goiânia, o técnico Argel Fuchs pegou leve. Depois de quase 2 semanas de treinamento, hoje o treino foi descontraído, mas focado no brasileiro. Olha, tudo que podia fazer a gente fez durante esses 13 dias, né? Foi de muito trabalho, muita dedicação. Trabalhamos no primeiro momento a parte física, que era importante, depois trabalhamos a parte técnica, tática. Aproveitamos bem, né, esses 13 dias. Agora é nós iniciarmos o campeonato, né, e ir pensando jogo a jogo, e esse é o nosso pensamento. E mesmo com alguns reforços anunciados, a Argel não mexeu muito no time e mantém boa parte do elenco catarinense para o próximo desafio em campo. Nós temos uma base já mantida e eu sempre digo isso, para você ter um padrão de jogo, para você ter um entrosamento ideal, você tem que repetir o time, né? O time tem que estar na ponta da língua do torcedor, principalmente, isso é importante, né? Então, a gente só vai conseguir um entrosamento, né? Tudo aquilo que a gente quer de uma equipe de futebol, quando você repetir, dar confiança, os jogadores se conhecer, ter um entrosamento cada vez maior. Então, o time que treina é o time que joga, né? Nós temos uma forma de jogar e é dentro dessa forma que a gente vai jogar. Independente do jogo ser dentro de casa ou fora de casa, a gente vai jogar da mesma forma, né, com a mesma atitude, e é em cima disso que a gente vai lá, né, para disputar o jogo contra a equipe do Atlético. Para encarar o Atlético Goianiense fora de casa, na noite dessa sexta-feira, o time está formado. No primeiro desafio pelo Campeonato Brasileiro, a Argel deve manter boa parte da equipe que finalizou o catarinense. Mas, como novidade, o técnico conta com o volante Liel e com o atacante Nicolas. Não, são 2 jogadores importantes, né? O Liel é um jogador que pode jogar de zagueiro, pode jogar de volante. Daqui a pouco, num determinado momento lá da partida, a gente pode usar o Liel. O Nicolas joga nas 3 da frente. O Nicolas joga do lado esquerdo, onde joga o Maílson, joga do lado direito, onde joga o João, joga centralizado, onde joga o Zé. Então é importante você ter esses 2 jogadores, que são 2 jogadores experientes, rodados, que fizeram bons campeonatos, né? Um no Campeonato Gaúcho, outro no Campeonato Catarinense. E são jogadores que vão buscar o espaço deles, a gente vai dar oportunidade para eles mostrar o trabalho deles. E é o jogador que se escala, dentro dessa forma que a gente trabalha. E no caminho em busca do acesso, cada vitória é importante. Os mesmos 3 pontos que vale lá do Atlético
Goianiense é os mesmos da última rodada que nós vamos jogar. Então nós vamos pensar jogo a jogo, o campeonato é um campeonato longo e cada partida é uma decisão. E é dessa forma que a gente vai planejar o campeonato, pensando sempre o próximo jogo é o mais importante, é o jogo que vale mais, né? O jogo que a gente precisa ganhar, então é dentro dessa forma. Jogo a jogo a gente vai construindo a nossa campanha. E o Informe em Região desta quinta-feira fica por aqui. Voltaremos amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.